Saudade aqui, saudações, professor Janifran na área mais uma vez para trabalhar agora a aula de desenho geométrico, tá bom? Calma, professor, vai devagar. Beleza, gente? Nós vamos trabalhar hoje a aula de desenho geométrico, tá bom? Página 41, a primeira questão da sequência de exercícios. Na aula passada a gente trabalhou orientações sobre triângulos e agora nós vamos aprender a construir esses triângulos, tá bom? Passei uma listinha de exercícios para vocês devem estar terminando de fazer, beleza? E aí nossa primeira questão ela diz o seguinte: construa um triângulo ABC de modo que o ângulo A seja um ângulo reto de 90 graus, tá bom? E que AB meça 4 centímetros e BC meça 5 centímetros. Essas são as informações que ele nos deu. O que você vai precisar saber para construir esse triângulo? Primeiro, a construção do enunciado gráfico. O enunciado gráfico é feito à mão livre. Você vai desenhar, fazer à mão livre o que de fato você quer construir. É como se fosse o rascunho do teu projeto, da tua planta baixa lá do teu quarto lá. Beleza? Do teu projeto lá do teu quarto na sala de estudo e blá blá. Então é o seguinte, um projeto é um rascunho do projeto. E a construção é de fato o que nós vamos fazer utilizando todo o material, deixando tudo bonitinho. Tranquilo? Então o que você vai fazer primeiro? O enunciado gráfico. E aí essa construção junto com o roteiro, você vai construir de forma paralela ou primeiro o roteiro, né? Se você já tiver na mão, tiver em mão as ideias aí do que maneira você vai precisar para construir. Beleza? Isso aí vai depender do que você tem lá na construção, lá para o que você tem de informação para a construção. Tranquilo? Levando lá para o lado do projeto do seu quarto, é a mesma coisa. Você vai fazer o enunciado gráfico, né, que é o rascunho do projeto, e aí você, na construção, na elaboração do projeto, você vai descrever o que você precisa para construir, né, para terminar, para concluir o teu projeto. E aí aqui, na construção, é a hora de colocar a mão na prática, a mão na massa mesmo e fazer bonitinho. Então vamos ver o que realmente nós podemos fazer. Se eu quero construir um triângulo em que eu tenho um ângulo lá no vértice A, medindo 90 graus. AB mede 4 centímetros e BC meça 5 centímetros. Então, essa distância aqui tem equivalente a 5 centímetros. Não tem unidade de medida aí, mas você sabe que é 5 centímetros. Eu vou colocar a minha escala aumentando um pouquinho, tá bom? Eu vou aumentar ela em 10 vezes, passando aqui a ficar com 40 e aqui com 50 dentro da minha régua, para que a gente possa ter um desenho bacana. Tranquilo? Então, você começa por onde? Você começa construindo um ângulo de 90 graus, tá bom? Lá no vértice A. Vou botar de verde aqui, tá? Para ficar mais fácil a visualização desse desenho. Aí você vai fazer o seguinte. Dá para eu colocar de azul mesmo, né? Que eu acho que a visão é melhor para vocês de azul do que de verde, né? Já que vocês não estão aí para responder, mas eu senti aí que sim. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui uma reta, um segmento, e vou marcar o ponto A. Pode ser onde você quiser, pode ser assim, 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 ó, vertical, horizontal, não importa. Eu vou desenhar aqui, né, eu vou desenhar um segmento aqui. Beleza. E aí eu vou aumentar um pouquinho mais, né, porque eu preciso dele um pouquinho maior. Você pode fazer aí. Esse segmento, por enquanto, não possui medida, né? Você não vai medir ele, é um segmento qualquer, desde que nesse ponto você marque o vértice A. E aí, nesse ponto, você vai traçar um ângulo de 90 graus. Você pode usar o esquadro, você pode usar o transferidor, você pode usar o que você achar melhor. Até o compasso, se você já souber utilizar. Eu vou utilizar o esquadro, que é para você já ir aprendendo a fazer isso. Olha só. Se eu alinhar esse lado aqui, ó, bem aqui nesse ponto, no vértice A aqui, ó. Consegue ver, apesar da minha mão estar segurando, mas você observa que a linha tá para ver claramente que ela está alinhada. E aí, se eu puxar aqui, ó. E aí, esse ângulo aqui, que eu acabei de desenhar, é um ângulo de 90 graus aqui, ó. Esse é o ângulo de 90 graus. E aí você precisa, sabendo que aqui o lado é AB, aqui é A, então nós vamos fazer o triângulo assim, ó. A, B, C. Então o vértice B vai ficar aqui, com a distância 4 centímetros. Por isso que nós vamos encontrar o B de distância, que dista, né, 4 centímetros de A. Então, para isso, nós vamos utilizar o compasso, ou você pode usar também a régua, se você quiser medir. Como eu aumentei aí em 10 vezes, eu vou utilizar o outro esquadro de 60, que é para você ver onde é que vai ficar. Vou tirar aqui a tampa da minha grafite, né, da minha lapiseirinha aqui. Você vai alinhar o seguinte, ó, pôr no zero lá, e aí você vai abrir o teu compasso até fechar, ou 40 centímetros, tá bom?
Então eu já deixei, vou deixar uma abertura um pouco maior, para vocês verem. Olha aí, ó. Fechou 40 centímetros aqui, ó. Tá vendo? No meu caso, porque eu estou fazendo com 10 vezes a mais. No teu caso lá, você vai abrir até 4 centímetros para conseguir lá a distância. Aí você vai fazer aqui, ó. Você vai botar a ponta seca no vértice A e vai fazer um arco lá, ó. Vai fazer um arco aqui, ó. Tá? Tem que alcançar o lado. Se não alcançar, você vai lá e aumenta, alonga ele um pouquinho, fazendo para com que ele alcance o arco em questão, tá bom? Que é aquele arco lá equivalente a 4 centímetros de abertura. Aí você vem aqui, ó. Você vem aqui e completa, né? Dá continuidade aqui no teu segmento. E aí nesse ponto de encontro aqui, ó, você vai colocar o ponto B. E aí você sabe, né, que essa distância aqui é equivalente a 4 centímetros. Tá bom? 4 centímetros. Tranquilo? E aí agora vamos para o outro lado. E aí seguindo, ó. Ângulo de 90 graus em A, B que dista 4 centímetros de A, já está lá, B 4 centímetros de A, e nós vamos pegar aqui o ponto C, que é da circunferência B de 5 centímetros. Significa que o centro é em B, tá? Centro em B, raio 5. Tá? Então você vai fazer a abertura no teu compasso agora de 5 centímetros. Como eu disse, o meu está aumentando 10 vezes mais, então nós vamos fazer uma abertura de 50 centímetros. É o equivalente a esse lado do esquadro aqui, ó, daqui para cá. Então, fazer uma abertura com essa mesma medida aí, viu? Que é para você acompanhar melhor, colocar mesmo que fique de cabeça para baixo, não tem problema. Deixa só, o meu eu tenho que regular, você também tem que regular o seu aí, se caso tiver diferente, tá bom? Então, você vai colocar aqui, ó, medida aqui, e eu vou ter que fechar até chegar aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é porque o meu, esse aqui é exatamente 50 centímetros desse lado para cá, já que eu estou fazendo 10 vezes mais. No caso, você vai abrir 5 centímetros, lá o teu esquadro, o teu compasso, lá na régua, né, abre 5 centímetros. Ponta seca em B, porque o centro da circunferência é em B, ó, centro, raio. Aí eu vou apertar novamente aqui para não correr te perder. Com licença, eu vou passar para o outro lado aqui, só para você visualizar melhor. Aí você vai fazer isso, ó. A abertura está 5, então você vai marcar lá, ó. Em cima lá, um ponto de encontro entre o arco da circunferência que você acabou de fazer, tá bom? Com o lado que já estava pronto, que foi o primeiro que a gente construiu, tranquilo? E aí, feito isso, você vai marcar o ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto C. E aí você vai pegar a sua régua, ou o seu esquadro que tem um lado reto, e vai traçar uma régua mais ou menos assim, ó. Você vai alinhar aqui lá, ó. Vai alinhar ali. E vai traçar aqui, ó. Tranquilo? E aí você tem um triângulo em que o lado BC, como está aqui, 5 centímetros, aqui mede 4. E aí você pode até eliminar isso aqui, ó. Você está fazendo a lápis, você pode eliminar isso aqui. Na hora de entregar para o tio, professor de matemática de desenho geométrico de vocês, você deixa as marcas do uso do compasso, tá bom? Pode deixar essas marcas aí, que é o professor saber que de fato você usou o compasso para fazer o teu desenho. Bacana? Então, feito aí o desenho, o triângulo, com a seguinte característica: o triângulo ABC, com o ângulo A de 90 graus, o lado AB medindo 4 centímetros e o BC medido 5 centímetros, ok? Diz o seguinte, ó, o enunciado da segunda questão, logo na página seguinte, no caso na página 42, diz o seguinte, ó, o triângulo construiu o triângulo ABC, tá? De modo que o ângulo B seja 30 graus e o ângulo C também é 30 graus, tá bom? E pede para a gente classificar lá no final esse triângulo. Então vamos primeiro à ideia do enunciado gráfico. Observe que eu fiz aqui a mão livre, tá bom? Fiz um desenho de um triângulo, de modo que esse ângulo seja 30 e esse ângulo seja 30. E aqui seja o lado, seja o ângulo B, aqui seja o ângulo C, em cima só pode ser o ângulo A, porque o triângulo é ABC. Então o que você vai fazer, sétimo ano? Você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que nós vamos pensar aqui, né, no roteiro, é desenhar ou construir o triângulo no ângulo B, tá? Fazer o ângulo B lá aqui nesse vértice, né? Fazer o ângulo B. E você vai usar o que para esse ângulo B de 30 graus? Só dar uma dica para vocês, que se você quiser usar, você pode, né? Quando tá aí em casa, tal, tem um material, vocês não sabem, não procurou transferidor, não encontrou, não consigo fazer. Esse ângulo mede 30, tá bom? Ó, esse ângulo desse esquadro aqui é 30 graus, o ângulo menor desse esquadro aqui é escaleno, né? Lado diferente, então esse aqui é escaleno. Esse aqui é 60 e esse é 30, então você pode muito bem alinhar aqui, ó.
Alinha ele aqui, faz o traço aqui, você vai ter um ângulo de 30, tá bom? Se caso você não encontrar o transferidor. O ideal é que você use o transferidor mesmo para fazer as medidas, beleza? Então o que você vai fazer aqui, ó? Você vai alinhar essa ponta aqui, tá? Vamos desenhar aqui o triângulo, o ângulo B. Então você vai desenhar aqui, ó. Você vai fazer isso, ó. Vendo? A linha interna, no caso aqui, começa com 0. Você tem duas situações. Aqui é no sentido anti-horário, né? Que eu vou fazer o grão. Então ele mede 30 graus no sentido anti-horário. Lá do outro termina em 180. Então você começa a contar no 0. Centro do compasso, do transferidor, no vértice B. Lado base aqui, chama de linha de fé, descobri hoje, né? Que a gente chama linha fé, que é esse aqui, né? Se posiciona e vai até o 30 graus onde você quer. Vou marcar esse ponto aqui, já que nós vamos mexer. Então, deixa aqui marcadinho esse ponto, porque esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Você pode usar até esse lado aqui para fazer a medida, traçar o traço. Então, esse ângulo aqui vai medir 30 graus, tá bom? É já que a gente vai completar para traçar duas retas, AB e AC, tranquilo? Vou passar para o outro lado aqui, rapidão. Aí você vai pegar agora esse outro vértice centro aqui, ó, e vai alinhar aqui. Agora o grau vai ficar no sentido horário, né? Você vai medir no sentido horário. Então, alinhou aqui, sentido horário, 30 graus aqui, tá? Você vai posicionar ele aqui, alinhar, fazer a retinha, bacana, isso, jovens. Você vai alinhar aqui, ó. Aí esse ângulo também aqui é de 30 graus. Terminou? Não, não está construído 100%, né? Você precisa encontrar o vértice A, que fica acima dessa reta. O vértice A está acima dela, porque aqui você vai formar dois ângulos na base de 30 graus. O que você vai fazer? Pegar a sua régua, ou seus quadros, qualquer coisa reta, né? E vai alinhar aqui, ó. Tá bom? Você vai alinhar isso aqui, alinhar aqui, você vai dar continuidade para essa aqui. Que tamanho é que eu faço? Pessoal, você vai desenhar aqui, até você pensar o seguinte, vai interceptar? Vai, então tá bom. A próxima você vai botar para interceptar essa reta que você acabou de desenhar aqui, ó. Então você vai construir aqui, ó. Você vai subir ela aqui até encostar aqui. Encostou aqui, você pode apagar isso aqui. Esse ângulo aqui, esse lado aqui, é o vértice A, tá bom? Então vamos a algumas características desta figura. Figura que eu acabei de desenhar. Nós temos aí a figura. Nós temos um triângulo em que os ângulos da base são iguais, tá? Se os ângulos da base de um triângulo possuem a mesma medida, é porque esses lados também possuem a mesma medida. Então, esse é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Então, você coloca aí na classificação dele que ele é um triângulo isósceles. Tá bom? Triângulo isósceles. Qual que é, então, isósceles? Tem um S aqui. Isso, obrigado. Obrigado pela dica aí, tá, gente? Eu vi que alguém ficou assoprando aí. Isósceles. E em relação aos ângulos, observe que esse ângulo, dá para a gente saber qual a medida desse ângulo aqui, tá bom? Vou chamar ele de alfa aqui, dá para a gente saber. Qual que é a medida do ângulo alfa nesse caso? A medida do ângulo alfa, para essa situação, a questão não pede a medida do ângulo alfa, só para a gente ter noção, tá bom? Aqui mede 30, aqui também. A soma dos ângulos internos, né, vocês já viram que é 180. Então, tem 30 mais 30, 60. Falta quanto para 180? Falta 120. Portanto, esse ângulo aqui, 120 graus, tá bom? Então, esse ângulo é um ângulo obtuso. Se é um ângulo obtuso, o triângulo é classificado como obtusângulo, tá bom? É classificado como obtusângulo. Tá feita aí a classificação dos dois. Pessoal, tem uma outra parte do assunto que eu não comentei ainda com vocês, sobre os elementos notáveis de um triângulo, tá bom? Ele vai ser comentado nas próximas aulas dentro de uma resolução de exercício. Vou resolver uma questão para você e vou apresentar para vocês a altura, a mediatriz, a bissetriz e a mediana de um triângulo, tá bom? E todas as características dessas medidas, beleza? Então, para não ficar muito longo, tá bom? Vou ficar por aqui por hoje. Vou encerrar por aqui, né? Fiz dois desenhos para vocês, vocês já podem aí fazer o restante. E até a próxima, a gente vai trabalhar a ideia dos elementos notáveis de um triângulo. Se você já quiser ir trabalhando, já pode ir dando uma olhada. Se você quiser dar uma pesquisada, o nome do assunto específico para esse tipo de elementos do triângulo é chamado de Teorema da Serva, ou Servianas, tá? Você pode pesquisar lá, bota lá no buscador e você vai encontrar bastante coisa sobre isso. Tranquilo? Fiquem com Deus, até a próxima se Deus quiser e bons estudos e fiquem atentos aos recados e às informações, tá bom? Abraço, gente, e até a próxima.